Esperar só mais um pouquinho. Enquanto a gente espera, eu quero falar o porquê que eu escolhi esse tema, o porquê que eu escolhi falar, né, sobre depressão. Primeiramente, vou reforçar que saúde mental e população LGBTI+, aqui nesta página será um assunto para o ano inteiro, tá? Falar de pessoas LGBTI+, não é só no mês do orgulho LGBT. Falar sobre depressão e ansiedade não é só no Setembro Amarelo, tá? Mas eu escolhi falar um pouquinho desse tema porque andei estudando um pouquinho nesses últimos tempos, né, sobre a questão dos números da depressão e do suicídio durante o período da pandemia na comunidade LGBTI+, e decidi que seria importante conversar um pouquinho sobre isso, né? Aproveitar que nós estamos no Setembro Amarelo e trazer um pouco mais sobre esse assunto. Reforçar um pouquinho sobre esses dados, sobre esses números, que são muito preocupantes. E então decidi falar um pouquinho com o Gustavo, né, que viu um trabalho que a gente fez junto com a Mari G, que é produtora e empresária da Rita Von Hunt, que é alguém que eu admiro, amo e gosto muito. E gosto muito também do trabalho da Mari G, muito voltado ao feminino, às mulheres LGBT. E conversei um pouco com o Gustavo, que é analista junguiano, que é psicólogo clínico e também mestrando, né, na USP. E li um pouco do trabalho dele, a gente se conectou muito, né, em relação aos conhecimentos. E aí eu vou convidar ele para falar um pouquinho. Eu não conheço o Gustavo pessoalmente, mas ele foi muito solícito em todas as vezes que a gente decidiu conversar sobre o assunto, sobre outras coisas. E, e eu achei muito interessante o olhar dele, né, sobre questões da psicologia. Então já vou aproveitar que ele está aqui entre nós. Ai, quanta gente incrível! Obrigada por vocês estarem todos aqui. Tem bastante gente maravilhosa aqui, minha amiga, psicóloga linda, maravilhosa, Mari, um beijo. Obrigada por estar aqui. E eu já vou convidar aqui então o Gustavo para a gente iniciar um pouquinho a conversa. Quero saber se vocês conseguem me ouvir bem, me ouvem bem. Eu que agradeço o convite. Você me ouve bem? Tá me vendo bem? Te ouço bem, e você? Você está me ouvindo? Também, também. Ai, que bom. Gostaria de pedir para você se apresentar. Falei um pouquinho, né, de você, ou do porquê da live, mas queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, para quem vai entrar um pouquinho depois ainda para ver a live que vai ficar gravada. E para também te conhecer um pouquinho mais além daquilo que a gente já conversou, né? Tá bom, bom. Eu sou o Gustavo, sou psicólogo, sou mestre em psicologia do desenvolvimento pela USP, sou analista trainee da SBPA, tenho meu consultório em São Paulo, faz mais de 12 anos, e tenho estudado a nossa comunidade LGBT aí desde 2018, quando eu apresentei um trabalho que acho que foi o trabalho que eu te mandei, o Conflito no Sim, Armário, eu né? adorei. E acho muito importante a gente estar aqui no Setembro Amarelo, né, para poder falar de depressão, poder falar de suicídio, poder falar dos assuntos que não são fáceis. E fiquei um pouco curioso com o que você disse, que você está preocupada. Com o que você está preocupada? Me preocupa um pouco dos números, né? Quando a gente fala da questão, por exemplo, da depressão, do suicídio, né? A gente vê que as chances de uma pessoa LGBT cometer suicídio, e é o que de fato acontece, né? São 5 vezes maiores do que pessoas cis e hétero, né? Os números do suicídio de pessoas trans aumentou muito, né? Esse ano, né? Os casos de pessoas com depressão é muito maior, né? É 21,
não vou ser muito precisa agora porque eu não me recordo. É 21% maior do que pessoas hétero e cis terem depressão agora durante o período da pandemia. E são números preocupantes porque a gente sabe que nós estamos falando de vidas, né? Ao contrário de alguns políticos famosos, a gente se preocupa com as vidas aqui no nosso país, né? Então é por isso que eu decidi convidar uma pessoa da qual eu também gosto muito do trabalho, falar um pouquinho, né, psicólogo como eu, junguiano como eu, e LGBT como eu, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, porque eu não gosto de patologizar a comunidade LGBT, não acho que a gente tem que olhar para pessoas LGBT com esse olhar, pessoas LGBT são doentes, né? Acho que eu falei até um pouquinho com você sobre isso no WhatsApp. Não gosto de estigmas, mas a gente sabe que pessoas LGBT sofrem em decorrência de uma vida inteira, né? A não aceitação, rejeição de familiares, discriminação o tempo todo, na escola, emprego, etc., violência, né? Quando a gente fala de mulheres LGBT, a gente fala do medo do estupro corretivo, enfim, tem um risco muito aumentado dessas pessoas ficarem doentes. E aí, é por isso que eu queria falar um pouquinho disso com você, né? Dentro do ambiente clínico, é, se você atende pessoas LGBT, qual o número de pessoas LGBT que você atende ou atendeu já durante a sua vida, que sofre de depressão, quantas dessas pessoas de repente pensaram na questão do suicídio? É, é, acho que quando você fala do patologizar, né, Thaís? Acho que a gente precisa lembrar do Hillman, a gente que é junguiano, quando ele fala que patologizar é do ser humano. A gente patologiza o tempo inteiro. Acho que o problema é a gente patologizar as pessoas e não as ideias. A Tá? patologia, ela está nas ideias, né? A patologia não está nas pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a doença da comunidade LGBT é a opressão, né? A Sim, doença da comunidade LGBT é o não reconhecimento, é o abandono, né? Essa é a doença, né? A sim, depressão, ela numa perspectiva psicológica, ela é uma decorrência, né? Ou, se a gente quiser ser um pouco mais psicanalítico, né? Ela é um sintoma do que, sim, né? Isso é que é importante da gente entender quando a gente vai olhar de uma perspectiva psicológica, tá? Eu não estou aqui falando de uma perspectiva psiquiátrica e eu também não estou sim, falando que uma doença não existe, não é isso. O que eu estou sim, falando é qual olhar a gente precisa lançar para que as pessoas sejam escutadas. E a comunidade LGBT muito frequentemente não é escutada. Eu não sei te dizer, eu teria que ter feito essa conta e eu sou muito ruim de conta. Nos últimos, desde que eu abri meu consultório sim, lá, moleque, não sei te dizer quantos LGBTs atendia, até porque acho que talvez alguns nem tenham se declarado LGBT para mim. E sim, isso acontece também, e isso é parte do sofrimento, né? Agora atendi sim, atendi algumas pessoas LGBTs que tiveram tentativas de suicídio, sim, né? E assim, independente de a gente estar falando de um transtorno de depressão maior, de uma depressão recorrente ou de algo mais psicológico, acho que a gente precisa falar do sofrimento da comunidade, sim, né? Que leva à depressão, que leva à ideação suicida, à tentativa de suicídio, né? O que leva, no fundo, a gente está se perguntando assim, que doença é essa que nos leva ao desespero? E talvez por isso, como você bem disse, seja importante falar de tudo que a gente sofre ao longo da vida, né? O que é a opressão, o que é o sim, abandono, o que é a rejeição, o que é a expulsão, né? Aí é que está a patologia. sim, sim. Eu estava lendo algumas pesquisas, né? Eu vi
o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e vi uma da Unicamp também, né, que falou da questão da vulnerabilidade diante do desemprego agora na pandemia, né? Eu falo da pandemia porque é algo mais recente, que acho que isso também agravou a questão da saúde mental, e estava vendo também uma reportagem da Carta Capital, e que fala também, inclusive, do bullying, né, do bullying na infância, quanto é recorrente isso dentro da população LGBTI+, e quanto isso faz com que agrave, né, algumas questões de saúde mental, né? É, e depois também fala um pouco dentro dessa reportagem da Carta Capital, que quando a gente olha para essas taxas, né, desse fenômeno do suicídio, a gente fala também que a própria comunidade LGBTI+, ela acaba reforçando alguns estereótipos e alguns estigmas que a população ela sofre dentro da infância, né, dentro desse bullying, né? Por exemplo, quando é criança, a criança sofre bullying por ser afeminado. E aí depois, quando entra para a comunidade LGBT e acha que isso vai acabar, o estigma volta, né? Ah, você é afeminado demais, ou você é machinho demais para ser LGBT, enfim, coisas nesse sentido, né? Queria ouvir um pouco de você, né? O que, que você acha dentro da sua ótica, né, de trabalho, dentro do seu movimento clínico, aí se você concorda com essa visão. Nenhuma comunidade é um refúgio, né? Nenhuma comunidade é um oásis. Acho que é um pouco ingênuo a gente achar que um grupo de seres humanos vão deixar de ser humanos por ter sofrido uma violência, um abandono, uma agressão, né? Então, sim, é muito difícil porque existe homotransfobia dentro da comunidade LGBT, tal como existe misoginia, existe racismo, né? Nós reproduzimos e somos atores de todos os preconceitos e questões estruturais que estão presentes na nossa sociedade. A questão é como a gente se desconstrói, né? A questão não é o que está construído, é como a gente se desconstrói. E a gente poder refletir desde as estratégias mais originais da comunidade LGBT, né? Que é, por exemplo, pegar, isso é algo que a gente vê na comunidade negra também, né? Pegar a ofensa e transformar numa palavra de orgulho. É daí que vem essa noção de orgulho, né? É o viado chamar o outro viado de viado, né? É a sapatão chamar a outra sapatão de sapatão. E a gente saber que isso é um código dentro da comunidade, né? Existe até o meme, né, de uma mulher Sim, com uma espada em cima da cabeça, dizendo: confiro a esse hétero o direito de chamar homem de viado e mulher de sapatão, que é sim, uma honra muito alta, né? Que é sim. dada a algumas pessoas muito especiais. Sim, eu me Então, lembrei assim, agora, desculpa te cortar, eu me lembrei agora, eu imagina. fiz uma live com uma pessoa, né, do Candomblé, e nós falamos exatamente isso, né? Como que um macumbeiro só ele pode chamar o outro macumbeiro de macumbeiro, porque você se reconhece e isso acaba não sendo uma ofensa, né? Foi muito viva essa imagem agora da live, conversando sobre isso, eu me lembrei dessa fala. Agora, isso é uma estratégia da gente poder ficar com a tristeza, ficar com a humilhação, ficar com a dor, até que ela se transforme em alguma outra coisa, né? Porque não é que ser chamado de viado não dói, não é que ser chamado de sapatão não dói. Claro que dói, dói muito, né? Mas a capacidade de ficar nessa dor um pouco, até pensar o que, que eu posso fazer com isso, acabou criando estratégias muito bem sucedidas, né? Que a partir do momento que os próprios gays podem se chamar de viados sem se sentirem ofendidos, você vai desensibilizando toda uma comunidade a respeito de uma ofensa, né? E entre outras tantas estratégias. É evidente que eu preferiria viver num mundo em que nada disso fosse necessário, né? Mas, já que a gente precisa pensar o quanto é criativo a gente conseguir ficar com essa dor até que a gente encontre
uma maneira de dar um outro fim para ela que não seja nos destruir, né? Sim. Penso que também não deveria ser nenhuma ofensa, né? Sermos chamados por aquilo que nós somos, né? Mas quando a gente fala que nem você colocou, né? Só um viado pode chamar o outro de viado e uma sapatão de sapatão, eu acho que a gente entra muito aquilo que a gente. É como se a gente tocasse um pouco a nossa própria sombra, né? E aquilo acaba se transformando dentro de um conforto, uma certa forma, um conforto dentro da gente, né? Eu sou tocada na minha sombra, mas por alguém que me reconhece, por alguém que é igual a mim, por exemplo. Pois é, e acho que é aí que a gente encontra algo, né? Porque, assim, as grandes lutas de questões estruturais, então a luta do movimento negro, a luta do movimento LGBT, a, se alicerçam na construção disso que a gente chama de comunidade, né? E uma das coisas que eu coloco nesse artigo Conflito no Armário que eu te mandei é o quanto é importante, dentro da nossa perspectiva LGBT, que a gente possa reconstruir uma sensação de família com outras pessoas, porque muito frequentemente nós não temos famílias, ou nós somos Sim, expulsos das nossas famílias, né? Então, esse processo de construção de comunidade, ele evoca algo que o Jung chamou de libido de parentesco, né? Que é a energia voltada a fazer laços como se fossem de parentesco. Então, a gente tem a comunidade das drags, né? Que falam da drag sim, family. A gente tem a comunidade das trans, também tem muito isso, né? Quem assiste o seriado Pose pode ver a questão das sim, mothers, né? Toda uma terminologia de você recriar uma família, que é fundamental para a gente criar uma sustentação dessa dor, porque é muito sofrimento. Então a gente sim, precisa criar uma família para ter espaço para caber tanto sim, sofrimento. sim. O Vitor Ramos, não sei se você conhece ele, ele agradeço por você estar aqui mais uma vez. Um beijo, vou fazer inclusive uma live especial com ele. Ele tem uma página que fala muito sobre a questão de viver com o HIV. Ele colocou assim: independente de nossa orientação, as pessoas estão sujeitas a reproduzirem preconceitos por fatores como a bolha social de cada um. Mas é engraçado que quando um hétero vê um LGBTQIAP+, né, reproduzindo, eles se sentem como uma carta aberta, que a desconstrução venha e aconteça a todos. É, Achei linda a reflexão dele também. é muito bacana, né? É, só que a única coisa que eu acho que a gente precisa ter consciência é que nós estamos todos aprendendo muita coisa. Então, assim, eu tenho 37 anos, né? Quando eu estava na faculdade, há 1000 anos atrás, eu mesmo não tinha consciência do que a gente está falando hoje, né? Isso que ele falou da carta aberta, que os héteros às vezes sentem, é verdade que às vezes eles se sentem muito autorizados, mas Sim, também é verdade que nós mesmos não sabíamos explicar para eles o que nós estávamos sentindo, né? E eu fiz, como você, uma faculdade de psicologia, né, em que todo mundo está um pouco mais disposto a ouvir. E mesmo sim, assim, para alguém ouvir, você tem que saber falar, né? E a gente, há muito pouco tempo atrás, a gente nem sabia falar sobre essas coisas. sim, Então, assim, sim, tem algo da gente aprender a falar sobre o sofrimento, né? Aprender a falar sobre a depressão, aprender a falar sobre o suicídio, aprender a falar sobre o que é difícil. E é muito difícil falar sobre o que é difícil. sim, sim, exatamente. Principalmente quando a gente fala sobre depressão, né? É muito difícil a gente, né, chegar em alguém e dizer, olha, eu tenho depressão, tenho uma doença, etc. Porque geralmente a depressão ela não é bem recebida por ninguém, né? Eu fico pensando aqui, e também como pessoa LGBT,
Porque é muito complicado você chegar em alguém e falar, olha, eu sou gay, lésbica, bissexual, pansexual, enfim. E chegar ainda com sou uma pessoa LGBT com depressão, eu acho que são duas barreiras ainda muito grandes, né? Porque você falar, eu sou uma pessoa hétero com depressão é uma coisa, uma pessoa LGBT com depressão é outra. E ainda mais a depressão que tem um estigma muito forte do tipo, é uma pessoa coitada, é uma pessoa que não vai produzir bem no trabalho, que é uma pessoa que, por exemplo, não vai render, é uma pessoa que é coitadinha, e que não é verdade. Depressão não é mimimi, né? E fico pensando quanto esse estigma ainda da depressão ainda é muito grande, e fico pensando quanto esse estigma dentro da comunidade LGBT ainda pode ser um pouco maior, né? A gente fala muito pouco sobre saúde mental em geral, né? Então, assim, É, me surpreende muito nessa pandemia as pessoas estarem absolutamente neuróticas sobre a saúde física delas, o que é compreensível porque existe um vírus, né, à solta aí, nós não temos anticorpos para eles, mas toda essa situação cria um peso enorme sobre a saúde mental e as pessoas meio que passam por cima disso, né? Como se não fosse um peso igualmente difícil de se carregar, né? O sofrimento mental. Então, sim, né? E aí, de novo, por que que é importante a gente falar sobre a opressão, sobre o patriarcado, sobre os abandonos que os LGBT sofrem, para poder caracterizar de quais sofrimentos a gente está falando, o que que significa um LGBT estar em depressão. Agora, você falando me lembra muito de uma frase do Jung, que ele falava assim: é, eu sou humano, né? Então nada do que é humano me estranha, me causa estranhamento, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa encurtar um pouco essa distância de falar, tem ali uma pessoa LGBT que está com depressão. Veja, eu sei do que se trata depressão. Talvez eu não saiba teoricamente, sim, talvez eu não saiba psiquiatricamente, mas se alguém me fala depressão, isso me remete a algumas emoções, a algumas vivências. Acho que remete a você também, Thaís. Acho que remete a todo sim, mundo que está ouvindo, né? Então, assim, não é algo estranho a nós. E acho que o que sim. falta é a gente encurtar essa distância e pensar nos momentos em que eu estive deprimido, como era, né? E poder ter a curiosidade de olhar para outra pessoa e pensar do que será que ela está falando, né? Quando ela fala que está deprimida. Agora, de modo algum, isso é algo estranho, né? Como também ser LGBT ou estar LGBT, dependendo de como você compreende isso, não deveria ser algo estranho, né? Porque quando eu apresentei esse trabalho, que foi em 2018 no Congresso Latino-Americano de Psicologia Junguiana em Bogotá, esse do conflito no armário que eu já citei duas vezes, eu falei para a plateia, olha, se você tem mais de 30 anos e é estranho para você desejo pelo mesmo sexo, eu acho que tem algo errado com você, desculpa. Porque você pode ser hétero, bi, pan, você pode ser uma galinha, um pato, o que você quiser. Agora, nós temos desejos, né? Ah, ah, eu não posso dizer, olhando para todos os meus anos de vida, que eu nunca tive desejo por mulheres, né? Não, não dá para dizer isso. Então, por que que me estranharia um homem ter desejo por mulheres? Por que que me estranharia um homem ter desejo por homens? Ou mulheres ter Sim, desejos por mulheres? Né? Acho que a gente precisa encurtar um pouco essas distâncias e tentar olhar onde que eu já senti isso e o que será que está parecido e o que que é diferente do que o outro está sentindo. Porque aí fica mais fácil sim, empatizar, né, Thaís? sim, concordo. Pra gente não sei, acho que eu concordo com você que pra mim é tão mais simples, eu imagino, né? Pra mim é tão mais óbvio
olhar dessa forma, né? Mas eu ainda entendo que existem muitas pessoas que têm algumas limitações nesse sentido, né? Tem bastante gente escrevendo aqui. A Juliana Vierman, acho que é isso, assim que fala o nome dela, perguntou onde pode ter acesso ao seu artigo, que eu também quero falar um pouquinho mais dele. A Gabriela elogiou sua fala e diz que isso que você diz é muito importante. Nomear o sofrimento é essencial, mas é difícil demais entrar em contato com angústias e a constatação das violências sofridas também. Uma trajetória difícil. Meu artigo, respondendo para a Ju, ele foi, na verdade, uma apresentação de congresso, então ainda está sendo preparado para ser artigo. Então, quem quiser, eu mando. É só me mandar um direct aí que eu mando sem problemas. Nós todos temos trajetórias difíceis, né? Agora, existem trajetórias que nos deixam mais perto de algumas doenças que são do coletivo, né? E acho que a depressão é uma doença do nosso tempo, né? Sim. E acho que ser LGBT nos deixa assim mais próximos da depressão, porque, né, muitas vezes enxotados das famílias, muitas vezes agredidos ou violentados nas ruas, né? Não é possível que todo esse sofrimento, por vezes, não se coagule aí numa depressão. Às vezes acontece, né? E acho que é compreensível. Sim, sim. Falando um pouquinho do seu artigo, você fala de uma questão que eu também, o Ricardo está aqui, meu colega psicólogo, ele vai concordar com a gente. Eu sempre debatia e levava muito isso em algumas discussões, né, do projeto, principalmente Vidas LGBT, sobre essa questão do armário, né, de sair do armário, o que que é esse armário, é, e eu sempre me perguntava, me questionava e discutia muito com eles essa questão, né? Porque para mim é um termo que eu também fico pensando. Quando eu fico pensando, o armário tá lá porque tá cheio de coisas velhas ou que eu não quero usar agora. Agora eu me interesso por roupas mais X e as outras estão guardadas, né? É, será que de repente, e eu acredito muito que sim, mas enfim, eu queria ouvir de você a partir da sua ótica, se existir essa existência desse armário também não pode ser um fator patologizante, no sentido depressivo, né? Mas no sentido da depressão mesmo. Armário sempre existe, né? Porque o armário é o lugar do segredo também, né? É o lugar daquilo que Uhum. está guardado, como você bem colocou. Será que o segredo é sempre patologia, né? Ou será que o destino do segredo é se tornar patologia? Não sei. Acho que o segredo que vira patologia é aquele segredo que deseja ser contado e permanece em segredo, né? Porque assim, o segredo ele existe para ser revelado, né? Assim, afinal, assim como existe o segredo, existe a fofoca. Então, assim, o segredo está aí para ser descoberto. A grande questão é que na comunidade LGBT, né, nos LGBTs, muito frequentemente, o segredo está querendo desesperadamente pular para fora do armário e não consegue. Estão tentando manter o armário fechado. Acho que é aí que está a patologia, né? Acho que a patologia está em se manter trancado algo que deseja a liberdade. É por aí que a Sim. gente tem que pensar. Então, assim, não tem nenhum problema, um segredo que não. Eu tenho algo em segredo, mas isso não me incomoda, né? Eu quero que isso fique em privado, né? A gente tem direito à nossa privacidade. Agora, existem segredos que estão pedindo para ser revelados e não estão conseguindo ser revelados. E é aí que se desenvolve uma patologia, né? É o armário que precisa ser aberto, né? Olhando de uma perspectiva mais fenomenológica, eu falo no artigo que a porta do armário é uma porta que abre para fora, não para dentro. O armário ele é feito para ser aberto e para ser aberto a partir do lado de fora. O armário que fica fechado, ele é um problema. Por quê? Porque ele vira um cofre, né?
Ele vira algo que está encerrado ali, está aprisionado. Aí é um problema, né? Se eu desejo falar para o mundo que eu sou gay e eu não consigo, né? Eu estou aprisionado, aí nós temos um problema. Faz Sim. sentido, Thaís? Claro, claro, super sentido. E eu acho muito interessante quando você fala, né, que o armário ele precisa ser aberto do lado de fora, né? Ninguém, ninguém tranca um armário por dentro, né? Geralmente as maçanetas dos armários estão pro lado de fora, né? E eu fico pensando o que pode estar do lado de fora, quem pode estar do lado de fora, né, para ajudar você a abrir esse armário. E eu acho que aí está a chave de onde a gente pode tirar essas pessoas desse momento de depressão, né? Fico pensando aqui que geralmente nem sempre sozinha a pessoa consegue abrir esse armário. Às vezes ele está tanto tempo trancado que ele já enferrujou, já está com a fechadura é, ruim, enfim. É Fiquei pensando verdade, por isso que agora existe nessa. chaveiro, né? Para tudo tem jeito Sim. na vida, né? Enquanto tá vivo, tem jeito. Então, assim, tem chaveiro, né? Dá uma voadora na porta do armário, tem vários jeitos, né? Voador eu gosto. O importante é a gente conseguir olhar, investigar e chegar à conclusão que está na hora de abrir, né? Acho que isso é o mais importante. E às vezes nem tá na hora de abrir, mas tudo bem, você abre, entra no armário junto com a pessoa, fecha o armário e daqui a pouco alguém abre o armário de novo, né? E aí reforça a importância da comunidade e da comunidade que se organiza como uma forma de família, né? Porque muitas vezes são as pessoas da comunidade que vão ajudar a abrir o armário, né? Muitas vezes, porque assim, o LGBT, ele fica fóbico, né? Ele não fica LGBT fóbico, mas ele fica fóbico. O que significa isso? A gente fica com medo do que as outras pessoas podem fazer conosco. Então é importante que quem abra o armário seja alguém que não nos assuste, né? Que não enseje algo do tipo, meu Deus, agora eu vou apanhar. Porque esse registro de apanhar, seja ele concreto, seja simbólico, e na comunidade LGBT tem os dois registros, né? Apanha de verdade e apanha simbolicamente também, com xingamentos, com ofensas, com humilhações, né? Vai criando esse medo da repetição dentro de nós, né? E aí a gente fica fóbico, a gente precisa de quem desarme as nossas fobias, né? E aí a gente precisa de comunidade mesmo. Sim. Nossa, Gustavo, me veio muito forte agora a imagem do monstro do armário. Não sei se quando você era criança você tinha. Eu tenho quase a sua idade, 2 anos de diferença. Mas eu fico pensando que quando eu era criança eu lembro muito fortemente que tinha uma história do monstro do armário, né? E a gente tinha medo de, enfim, abrir o armário, pegar coisa da mãe, etc., por causa dessa tal história do monstro do armário, né? Quantos armários estão trancados, cheios de monstro dentro, né? E é claro que isso pode acarretar, com certeza, em angústia, sofrimento, deixar as pessoas deprimidas, deixar as pessoas ansiosas, né? Fico pensando também nessa ansiedade, nessa angústia das pessoas, de alguém ter ajuda, né, para abrir esse armário, né? De precisar ser ajudada para abrir esse armário. Acho que pelo menos assim, muitos desses monstros que estão dentro do armário é o monstro da violência, né? É, e assim, né? Você falando de monstro no armário me lembra de Monstros S.A. Eu É acho que eu, verdade. não é? E assim, uma coisa que eu acho que fica muito claro na subversão que o Monstros S.A. faz, primeiro que assim, a menina se chama Boo, né? Então a menina é que dá susto no monstro. E segundo é que o monstro é muito desproporcional à criança, né? E é isso que dá a característica de monstro, né? Algo que se torna muito maior do que a gente. Os nossos medos se tornam muito maiores que nós. Mas acho que aquele filme demonstra também que aquilo que nos assusta também pode nos proteger, né? Porque a gente precisa, às vezes, de algo grande e poderoso para nos proteger. A questão é como dialogar com o monstro,
né? Porque se quando a gente vira o monstro, a gente grita, o monstro grita, não tem diálogo, né? Então, como que a gente consegue começar a conversar com esses monstros, né? E aí, de novo, né, acho que isso ressalta não só a importância da comunidade, mas a importância da nossa profissão e de todos os profissionais que se dispõem a uma escuta. Porque quando o monstro é muito grande, muitas vezes não dá para escutar sozinho, né? Dá muito medo. O monstro da violência é um que dá pavor, né? Muitas vezes a gente precisa de um outro ouvido para nos ajudar, né? E tudo bem. Agora, nesse monstro tem uma grande potência, né, Thaís? Também me lembra Game of Thrones, Ah, quando sim. o Tyrion, o anão, tem uma conversa com o Jon Snow e ele pergunta, o Jon Snow pergunta para ele como que ele lidava com todo aquele bullying e aquela violência por ser anão. E o Tyrion fala, faz disso o teu escudo e ninguém mais pode te ofender com isso. Que é exatamente o que a gente faz quando a gente se apropria das palavras viado, bicha, sapatão, né? O que era espada vira escudo. E aí não podem mais nos atacar com isso, né? Essa é uma forma muito eficiente que deveria ser estudo de caso, assim, de como a comunidade LGBT lidou com a violência. Sim. É, nossa, e quando você falou Game of Thrones, me veio na hora a imagem do Tyrion na cabeça, né? Até sorri porque me veio na hora. Acabou ficando aqui no inconsciente, veio muito na hora a imagem. E é verdade, né? Quanto a gente se apropria da questão, aquilo vira algo comum, né? Vira, bom, eu sou mesmo, né? E não é isso que vai me ofender, porque eu realmente sou viado, sou sapatão, sou, enfim. Pensando agora nessa questão da violência, ainda falando um pouquinho do que eu estava lendo, né, na Carta Capital, fala muito é, desse atual governo e das perdas de direito, né, que a comunidade tem e que é uma personalidade que reforça a questão do preconceito, etc. Não sei se com você também acontece, mas eu tenho constantemente pacientes que têm me procurado com muitas crises de ansiedade por conta desse medo que o atual governo tem disparado aí constantemente, né, para todo mundo e principalmente para a comunidade LGBT. Entendo que isso reforça muito a questão da depressão, né, porque se tem angústia, tem, né, também a questão da ansiedade, que aumenta os medos de sair de casa, aumenta medos de violência, etc. Para você também tem acontecido isso? É recorrente com você também? Como que estão, né, a sua vida na clínica por conta desses 2 últimos anos? Não existem meias palavras para esse assunto, né, Thaís? Não é um governo, é um desgoverno, não é Tô nenhum tentando ser desgoverno. clássica, polida, assim, uma Não, lady pode diante de ficar na você. elegância, né? Eu tenho limites para minha elegância, né? Sim, Não é só um desgoverno, é uma política, aliás, não é política, é ausência de política, é barbárie mesmo, né? O nome é barbárie, né? É um sim, projeto de instalação da barbárie. E é claro que é profundamente ansiógeno, é claro que nós ficamos todos ansiosos, né? É claro que parte do problema da pandemia é a gestão das políticas públicas relativas à pandemia, né? É claro que nós nos sentimos todos ameaçados, né? Ameaçados da perda de algo muito básico, que é a civilidade, né? Que é a possibilidade de nós não sermos atacados fisicamente na rua, que curiosamente é algo que a comunidade LGBT já está bem habituada, né? Infelizmente, é uma sim. experiência recorrente para a comunidade LGBT, né? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, tinha uma série de bares na Rua da Consolação, em São Paulo, que nós frequentávamos. E alguns amigos meus falavam: olha, depois de tal hora, não passa por esse quarteirão, porque o fulano já apanhou ali. Então, assim, esse relato e essa vivência
na época, eu não me dava conta do quanto era terrível, né? Do tipo, eu preciso refazer um trajeto por medo de apanhar, né? E apanhar pelo quê? Por eu existir, né? Então, o que que é isso? Né? Que senso de valor eu posso ter na medida em que eu vivo uma situação de ameaça, de violência por existir? Né? O que isso faz em mim? E é evidente que isso gera nos pacientes também. A clínica, assim, o sofrimento político é sofrimento, né? E o sofrimento coletivo é sofrimento dos mais profundos, né? Então, estão ansiosos, sim, estão em sofrimento, sim, numa frequência muito maior do que antes de 2018, porque antes de 2018 tinha uma situação econômica que era preocupante. Isso desperta preocupações de ordem racional, né? Então a gente fica num nível um pouco mais objetivo, que é tô com medo de perder o emprego, preciso me capacitar, talvez eu precise de ajuda, vou mudar de área, o que que eu vou fazer, né? Hoje nós continuamos com esse medo de ordem econômica e nós nos sentimos ameaçados em outros níveis, né? Em níveis que já a racionalidade não segura mais, né? Porque o medo de ser humilhado em público, numa rede social ou na rua, o medo de apanhar, são medos que extrapolam em muito a capacidade da nossa razão de conter. Então é muito difícil mesmo, é um terror, né? Agora, por outro lado, nós precisamos nos organizar, porque a gente precisa estar presente na arena política e ter uma atuação também política. E, nesse sentido, eu saúdo o recorde de pré-candidaturas de candidatos LGBTs, né, para as Sim, eleições municipais desse ano. Isso é muito sim, bacana. sim. Outra questão que essa pesquisa da UFMG também aponta, né, é o número de desempregos. Você falou agora dessa questão econômica, isso em agora 2020, né, por conta do processo da pandemia, aumentou muito o caso das pessoas com depressão por conta do desemprego, né? Como tem sido muito recorrente esse desgoverno, né? Não salvou vidas e não salvou a economia e está todo mundo desempregado, muita gente doente, muita gente com que perdeu parente, etc. Enfim. Isso tem tudo a ver com depressão, né? Porque a gente está falando de desespero, a gente está falando de desesperança, né? E a barbárie, ela tem como objetivo ah, ah, a completa desesperança, né? O desespero é uma meta de certos projetos políticos, porque pelo desespero eu consigo a dominação. E a gente precisa entender diante do que nós estamos, né? Você citou a Rita Von Hunt, ela é uma pessoa que constantemente está falando sobre a importância de nós trabalharmos o sentimento da esperança. E isso é verdade, né? Nós precisamos entender como, onde, de que forma encontrar a esperança. E aí, quando a gente vê, vou retornar ao seriado Pose, quem não assistiu, assista, tá no Netflix, né? Toda aquela cultura de ballroom, toda aquela cultura de dança, de alegria, toda aquela cultura de brilho, que é de onde vem, inclusive, a palavra gay, né? Tem um efeito psicológico profundo, porque faz as pessoas sonharem de novo, imaginarem de novo. E quando a gente consegue imaginar, quando a gente consegue sonhar, a gente consegue esperar. Quando a gente consegue esperar, a gente tem esperança, né? E hoje, o que a gente precisa para suportar uma pandemia e o que a gente precisa para trabalhar uma depressão tem a ver com tudo isso, né? Com poder esperar, esperar passar, muitas vezes. E para esperar tem que ter esperança. Para ter esperança tem que imaginar, tem que sonhar, tem que devanear, tem que poder estar, se sentir capaz disso,
né? Poder brincar com as ideias, brincar com o futuro. A gente não pode deixar que tirem da gente o nosso futuro. Sim. Que geralmente quem está dentro, geralmente não, né? Todas as pessoas que estão dentro de um quadro depressivo, elas acabam sem nenhuma esperança, né? E é por isso que as ideações suicidas, em algum caso, elas são tão fortes a ponto de acontecer, né? Não se vê esperança. E muitas vezes o nosso trabalho como psicólogos reside em nós esperarmos pelo paciente que não consegue esperar, né? Então, o outro não consegue esperar, então nós esperamos por ele, porque nós temos a esperança, né? Nós ficamos naquele negrume, aquela terra arrasada que é a depressão, aquela coisa de, meu Deus, amanhã vai ser igual a hoje, que foi igual a ontem, se não pior, e a gente espera, 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 porque em tendo esperança e podendo imaginar, em algum momento algo vai nascer de tudo aquilo, né? Agora, nós temos que ser capazes de esperar, né? E muitas vezes a pessoa em depressão não está conseguindo, mas alguém precisa conseguir por ela, que sejamos nós, então, e que quando nós estejamos deprimidos, que sejam outros, né? Partindo de uma visão muito simples de que nós somos interdependentes mesmo, nós precisamos uns dos outros, inclusive para esperar pelo outro quando nós não conseguimos esperar. Sim. Nesse ponto, me lembro agora muito, né, do Jung, quando ele fala da questão dos sonhos, de alguns apegos em relação, de repente, à arte ou algo mais espiritualizado. É, enfim, eu acho que já que a gente não consegue esperar, por exemplo, de que nesse momento a gente tem algo no cunho político para se agarrar, a gente tem que buscar em outras coisas que nos deem vida, né? É, sim, sem grandes idealizações e expectativas, né? Expectativa é diferente de esperança, né? A gente não pode esperar que a gente vai encontrar uma técnica que nos salve. Mas, né, o Bruno Branquinho, um psiquiatra de quem eu gosto muito, ele fala, olha, o importante é que você se cuide. O seu cuidado eu não sei qual vai ser, né? Então, se você vai fazer meditação, yoga, se você vai pintar, desenhar, mexer com argila, olha, nesse ponto, o que funcionar para você tá bom, né? E é importante buscar, e às vezes é importante oferecer para o outro, né? Mas é importante não ter muita expectativa, porque quando a gente está com alguém muito deprimido, a pessoa provavelmente vai negar tudo que a gente disser. Sim, E aí fica na nossa capacidade de suportar, né? E toda aquela negação faz parte da depressão, né? A gente precisa entender que o mau humor faz parte da depressão. A irritabilidade. irritabilidade faz parte da depressão. A Sim, pessoa está contrariada, não adianta a gente falar para a pessoa com depressão que ela não se ajuda. Evidente que ela não se ajuda, ela está deprimida. É claro que ela está intratável, é claro que está difícil, né? Agora, por outro lado, os familiares, os amigos não são obrigados a aguentar tudo, né? Às vezes a gente dá umas enquadradas. E as sim. enquadradas fazem parte também, porque a gente nunca sabe qual chacoalhada vai acordar a pessoa para alguma coisa, Exatamente, né? O importante é não exatamente. ficar fixado, né? O importante é não ficar só em uma atitude. Eu não posso só ficar enquadrando, nem só ficar pondo no colo, nem só ficar brincando de aquarela com a pessoa. A gente vai tentando, né? E se exercendo, e se descobrindo, e o tempo inteiro esperando, né? Sim, com certeza. Gustavo, a gente está quase chegando aí nos últimos minutos da nossa live. Queria, antes de me despedir de você, pedir para você deixar alguma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir ainda esse vídeo, em relação a tudo que a gente conversou. Acho que a minha mensagem seria no sentido do que eu disse, da imaginação, sabe? Quando a gente não sabe o que fazer, imagina. Imagina, veja o que você consegue,
imaginar. Sonha com o futuro, vai atrás do seu futuro, né? Por mais difícil que seja, e talvez hoje a gente tente e não consiga, e amanhã a gente vai tentar e talvez não conseguir de novo, mas a gente precisa continuar tentando, né? Não é a gente que nos rouba do nosso futuro, né? A vida acontece e a vida pode ser sim muito, 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 muito difícil. Mas se tem Uhum, algo que a gente consegue fazer é sonhar, imaginar, é pensar em alternativas, né? E isso sim. é fundamental. Acho que isso é o mais importante. Vamos imaginar. Talvez a gente ainda não consiga fazer tudo o que a gente quer fazer. E isso para a pessoa que está com depressão é importante também. Ela não consegue fazer, talvez, tudo o que gostaria, mas vamos imaginar que já é um ótimo primeiro passo. Sim, com certeza. Agradeço muito mais uma vez a sua disponibilidade, né? Eu não sei que para você deve estar super corrido também, com uma grande quantidade de pacientes, enfim, mas fico muito feliz de você ter aceito o meu convite, de ter me emprestado um pouco do seu conhecimento, do seu olhar sobre essas questões que realmente, como eu te disse, né, e disse no começo da live, me são preocupantes, porque acredito que meu papel como psicóloga é tentar facilitar, né, o meu conhecimento, aquilo que eu li nos livros, li nos artigos, enfim, tentar transformar isso de uma forma um pouco mais fácil para que as pessoas tenham acesso. Claro, já passei dessa fase da faculdade onde o meu sonho é salvar o mundo, mas o que eu puder fazer para contribuir tenho feito, e é por isso que eu agradeço um pouquinho do seu tempo e da sua parceria por ter dividido isso comigo e com tantas pessoas que estão aqui. Muito obrigada, de verdade, é um prazer enorme te conhecer. Eu que agradeço. Conte comigo. Obrigadão. Agradeço a todo mundo que está aqui na live, que também deu aí um pouquinho do seu tempinho para prestar atenção e conhecer um pouquinho daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente conversa. Né? Vai ficar salvo no IGTV aqui da página e compartilhe, manda para as pessoas que vocês acreditam que precisam saber um pouco mais dessas questões. Agradeço a todo mundo e deixo um beijo enorme. Até mais. Tchau, tchau.